O que aconteceria se o maior super-herói do mundo resolvesse pegar os seus poderes e decidir acabar com todas as guerras e até mesmo decidindo se tornar governante do planeta Terra? Essa é a história de Injustiça, Deuses Entre Nós, um jogo que foi lançado pela NetherRealm lá em 2013 e que a DC Comics escreveu histórias retrocedendo o jogo, contando como é que foi esses anos em que o Superman começou a tomar o controle. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a resenha do primeiro ano que o Superman resolveu governar a Terra e ser um ditador. Beleza, pessoal? Tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo e, galera, antes aqui da gente falar sobre esse quadrinho que é simplesmente sensacional para mim, sinceramente, é uma das melhores histórias Elseworld que tem dentro do universo DC. Se não for a melhor história de Elseworld dentro dos próprios quadrinhos em si, eu realmente gosto pra caramba. Comecei a ler quadrinhos por causa do Injustice, então eu tenho um amor muito grande tanto pelo game quanto pelas histórias em quadrinhos. E, bom, vamos lá falando. Antes de mais nada, se você é novo, se você é nova, seja muito bem-vindo. Já deixa o seu like aqui, já se inscreva no canal. E sim, eu vou trazer o review de todos os anos, do ano 1, do ano 2, do ano 3, do ano 4, do ano 5 e do Marco Zero, beleza? Então, bora lá pro vídeo e lembrando que caso você queira fazer suas compras na Amazon, utilize os links aqui do canal que você vai estar ajudando demais aqui a manter esse canal no ar, beleza? Qualquer comprinha que você fizer já é de grande ajuda, então bora lá pro vídeo. Eu já tinha trazido review, na verdade, muitos anos atrás, quando a Panini começou a publicar em capa cartão o ano 1, o ano 2 e o ano 3, mas assim eu não consegui acompanhar depois do ano 4, do ano 5, tava difícil de achar, então acabei que eu troquei as minhas edições, achei um pacote bom com as 6 edições, com um preço bem acessível, e resolvi comprar e resolvi ler ele. E galera, tem muita coisa interessante aqui, e assim, esse ano 1 ele é um espetáculo mesmo. Aqui na história, o Superman, ele descobre que a Lois Lane está grávida e ele está todo animado com essa gravidez da Lois, tanto que é até engraçado porque quando ele vai avisar o Batman, obviamente, ele já sabe de que a Lois Lane está grávida, e o Superman até pergunta, mas como que você sabe? E ele diz, primeiro que você tá tremendo, que nem você tremeu quando enfrentou o Apocalipse, segundo que você tá com um sorriso idiota. É até emocionante a gente ver esse momento dos dois antes de realmente a merda acontecer, Então, o Superman, ele fica todo empolgado, ele até chama o Batman para ser padrinho, e a Lois Lane, ela precisa fazer um trabalho jornalístico, ela precisa cobrir uma matéria lá do Planeta Diário, e ela acabou recebendo uma ligação anônima dizendo que essa pessoa ia dar as informações que ela estava querendo. Só que quando ela e o Jimmy Olsen chegam lá, o Jimmy Olsen, ele é baleado e a Lois, ela é capturada. E nisso se estende um alarde pela Liga da Justiça inteira. O Superman, ele tá super desesperado justamente pela Lois Lane tá grávida, e até a Mulher Maravilha fala, nossa, mas você tá acionando a Liga da Justiça só por causa de uma mulher, E o Batman, ele fala, ela é uma de nós, ela é a Lois Lane. Então o Superman, ele acaba encontrando um submarino, e esse submarino, em que a Lois Lane, ela está sendo mantida. Quando ele abre a porta, ele começa a vir um gás venenoso para cima dele, e ele acaba vendo o Apocalipse. Nesse momento, ele pega o Apocalipse e leva o Apocalipse do espaço, com medo de que o Apocalipse pudesse ferir a Lois. Só que eles capturam Coringa, eles não conseguem encontrar a Lois, e então o Batman, ele se dá conta de que aquele Apocalipse que o Superman, ele está enfrentando não é o Apocalipse, e sim a Lois. E quando o Superman repara, quando o Superman vê em que é a Lois, ela infelizmente não consegue sobreviver, e ela já está morta. E ainda por cima, o Coringa, ele colocou um controlador no coração da Lois. Então, quando o coração da Lois parasse, Metrópolis inteira ia explodir. E foi isso o que aconteceu. O coração da Lois parou e Metrópolis acabou explodindo, matando o maior número de pessoas possíveis, se não for todas as pessoas. E nesse momento, o Superman, ele fica abalado, ele fica totalmente desacreditado com o que aconteceu, e o Batman, ele tem um diálogo muito interessante com o Coringa. O Batman, ele até fala, por que você fez isso, sendo que essa é uma briga entre eu e você? E o Coringa, ele responde, é porque eu queria vencer, porque sempre que a gente brinca, eu acabo perdendo, mas eu queria vencer e queria fazer um negócio fácil. E
foi fácil, né? E nesse momento, o Coringa ele começa a discutir a relação com o que o Superman vai virar, muito parecido com a discussão em que tem no próprio filme do Cavaleiro das Trevas, né? Em que o Coringa ele fala, né, que um dia ruim pode fazer a pessoa se tornar loucura, e o Batman ele tá totalmente esperançoso, falando, não, o Clark ele é o melhor de nós, ele nunca vai fazer uma coisa dessas. E aí nesse momento, o Superman ele aparece e acaba atravessando a mão no peito do Coringa, uma cena clássica, né, que apesar de ser baseado em videogames, virou uma cena clássica dentro do mundo de quadrinhos, e isso acabou surpreendendo o Batman, assim como toda a Liga da Justiça, tanto que no momento que antes do Superman matar o Coringa, o Lanterna Verde tentou impedir ele, mas acabou que não deu certo. Até depois da morte do Coringa, o Superman ele ficou muito pensativo, né, e aí ele começou a ouvir as notícias e ele decidiu que ele iria acabar com as guerras, tanto em que ele vai para um desses países no Oriente Médio onde vive em guerra, ele pega um desses líderes, leva às Nações Unidas e o Superman ele declara, né, que chega de armamentos, que todos os governos precisam entregar seus armamentos imediatamente. E aí que começa o regime do Superman. Ele acredita estar fazendo a melhor coisa para todos, só que na verdade ele está se tornando mais um ditador. De início, né, esse governo do Superman até parece algo que vai beneficiar a humanidade, porque o Superman ele acabou parando com as guerras, e até mesmo a Mulher Maravilha é uma personagem central para essa história, porque a Mulher Maravilha ela sempre tá apoiando o Superman, tanto que quando ele decide acabar com as guerras, a Mulher Maravilha ela fala, finalmente você vai estar se tornando o que eu esperava que você fosse. Então a Mulher Maravilha ela já tinha esse pensamento mais radical, né? Esse pensamento que eles precisavam usar toda a força deles para realmente acabar com as guerras e trazer paz ao mundo. E nesse meio tempo é claro que alguns governos ficam insatisfeitos, né, com o que o Superman decide, tanto que o Superman ele acaba revelando a identidade dele publicamente, e o governo americano ele vai atrás dos pais dele, eles contratam a galeria de vilões do Flash para que ele pudesse prender os pais do Superman, para que o Superman pudesse parar com essa loucura que ele estava fazendo, com esse cessar-fogo, né, em que ele acabou anunciando. E é claro que isso acaba envolvendo toda a Liga da Justiça, procurando os pais de novo, e acaba que eles encontram o Mestre dos Espelhos, e nisso a Ravena bota o Mestre dos Espelhos para correr, e ainda por cima nós temos algumas partes, né, alguns heróis que eles estão dividindo, né? O próprio Billy Batson, ele está fazendo até que uma série de entrevistas, né, com outras pessoas, perguntando a opinião delas, né, o que elas acham desse novo governo do Superman, se ela acha que elas estão seguras, se ela acha que elas estão inseguras, né? O Dick Grayson e o Damian Wayne são dois personagens que eles ficam, no início eles ficam com essa discussão, só que o Damian ele ainda se sente muito preso por causa do Batman, enquanto o Dick é aquela pessoa que tenta apaziguar as coisas, que tenta falar, não, tá tudo bem, e o Batman ele tá simplesmente inconformado com o que o Superman ele tá fazendo, porque até então essa não era a conduta do Superman, essa aí não era a conduta de um herói, né? Então ele tem várias discussões com o Superman, e todas essas discussões, todos esses acontecimentos acabam levando eles ao Asilo Arkham. E no Asilo Arkham, né, o grupo do regime do Superman, né, com Superman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde e o Damian, que acaba se juntando, eles acabam indo até o Asilo Arkham para pegar todos os vilões e realmente dar um fim neles, colocarem eles numa prisão em que nenhuma pessoa consegue escapar, né? E principalmente os meta-humanos, e principalmente até os vilões do Batman, que sempre dão um jeito de escapar do Asilo Arkham. Então acaba que acontece até um conflito lá dentro do Asilo Arkham. A Arlequina ela está envolvida, né? No início, o Arqueiro Verde ele acaba escondendo a Arlequina na Caverna da Flecha, que é até engraçado que eles ficam discutindo essa questão do nome, Caverna do Arqueiro Verde, né? Porque a Arlequina está com medo do Superman e atrás dela. Mas então eles acabam tendo conflito, e acaba que o Dick Grayson ele acaba morrendo justamente por causa de um sermão que o Dick ele foi dar para o Damian, e o Damian acaba acertando a cabeça do Dick com um bastão, né? E o Dick acaba caindo de cabeça numa pedra, e isso faz com que ele morra na hora, né? E isso, claro que deixou o Batman muito abalado, não só o Batman, mas como todos os super-heróis, né? Como o Cyborg e o próprio Superman, né? O Damian ficou super mal por isso, pelo que aconteceu, por esse acidente, e então acontece que o Batman ele simplesmente decide se isolar completamente, e ele começa a ter um plano de contingência para deter esse regime do Superman. E nisso a gente teve um conflito também entre o Superman e o Aquaman, né? O Superman ele acabou fazendo uma coisa terrível com os Atlantes, né? Eles pegaram a Atlântida e colocaram no meio do deserto para o Aquaman não atacar mais a superfície. O Aquaman
tinha atacado a superfície, né, por causa de alguns pescadores, né, que pegaram algumas baleias, e o Aquaman queria proteger os animais, né, e o Batman então acaba formando um time que o objetivo deles é deter o Superman. Nesse time ele está o Arqueiro Verde, a Canário Negro, o Raio Negro, a Caçadora, a Batwoman, o Aquaman e o Capitão Átomo. Sim, eu tô olhando aqui porque eu não vou conseguir decorar todos os personagens que estavam, né? E outra coisa que nós temos aqui é a presença do Lex Luthor. Lex Luthor, ele na verdade foi o único sobrevivente da explosão de Metrópolis, e o interessante desse universo é que nesse universo de Injustice, o Lex Luthor, ele não é uma pessoa que tenta destruir o Superman, pelo contrário, ele é um super aliado do Superman, tanto que o Superman fica super feliz pelo Lex Luthor estar vivo, o Lex Luthor fica feliz também de ter encontrado o Superman, e o Lex Luthor, ele procura ajudar o Superman, né, nessa nova ordem mundial que o Superman está trazendo. Nós temos a invasão de Apocalipse acontecendo aqui, né, e quem invade a Terra é o filho de Darkseid, o Kalibak, e então acontece que esse é o momento em que o Superman, ele realmente, né, ele vê a necessidade de usar todo o seu poder para derrotar o Kalibak e ainda por cima parar os parademônios, porque esse é o momento em que tanto a equipe do Batman quanto a equipe do Superman estão procurando destruir os parademônios, que eles estão atacando os principais pontos do mundo, né? Até parece uma parte lá do Rio de Janeiro. E assim, esse quadrinho, né, principalmente esse ano 1, ele acaba gerando várias discussões e muitos diálogos bem profundos entre os super-heróis, né? Tanto que tem um momento em que uma das pessoas, assim, até mesmo eu acho que nós, os fãs, né, sentimos um pouco mais de confiança e sentimos que é uma pessoa que é um livro aberto, é o Flash, né, o Barry Allen, e nesse momento o Superman, ele até fala pro Flash, né, se ele consegue aprender xadrez, né, para os dois jogarem, os dois ficam jogando em super velocidade e eles começam a ter uma discussão sobre esse novo mundo do Superman, né? E o Barry, ele fala muita coisa interessante aqui. Nesse momento, o Superman, ele tá conversando com o Flash com relação a armas, que ele quer simplesmente eliminar todas as armas do planeta inteiro para acabarem as mortes. E aí, o Barry, ele começa a falar assim, fumar, né? Aí o Superman, ele fala assim, o quê? Né? O Barry fala, cigarros. E ele continua aqui, eles matam mais pessoas do que armas. As pessoas continuam fumando, mesmo sabendo que isso mata elas. Continuam fumando, olhando nos olhos das suas famílias, então morrem. Superman. E amanhã nos livraremos do cigarro. Checkmate. Quer salvar vidas? É assim que faremos. Aí prendemos qualquer um que correr com um carro. Checkmate. E aí trancafiamos qualquer um que deixar o cachorro bravo sem coleira. Checkmate. E aí matamos qualquer um que não fazer reciclagem. Checkmate. Então é até engraçado que nesse momento, né, o Superman, ele tá conversando com o Barry, ele tá vencendo várias partidas, né? E nesse momento aqui dessa conversa, o Barry, ele acaba vencendo várias maneiras que, querendo ou não, é até uma relação que ele tá deixando o Superman sem palavras, né? Sem ter o que fazer. Então é muito bacana esse diálogo. E assim, como eu falo, esse ano 1, né, talvez esse primeiro vídeo aqui seja até mais comprido do que o vídeo falando sobre os outros anos, mas é porque assim, ele traz muita discussão interessante, né? Tanto que nesse momento aparece um menino, né? Ele chamado James, e o James, ele é uma pessoa que ele é muito fã do Flash, e ele constrói uma armadura para tentar derrotar o Superman, né? Só que acontece que o Superman, ele acaba com ele na hora, deixando o menino paraplégico, e nesse momento, né, aparece o menino relembrando de uma lembrança muito boa que ele teve com o Superman, que o Superman ajudou ele a consertar a bicicleta dele e ainda levou ele para casa, e ele ainda diz, né, sinto falta do Superman, sinto falta do cara que inspirava as pessoas, o Superman que tinha tempo para ajudar um menino que caiu da bicicleta. Antes de ele mudar, antes de ele cerrar os dentes e estar o tempo todo zangado, antes de ficar durão e sinistro porque as pessoas supostamente precisam dele. Sinto falta da cidade do amanhã e do homem de ontem. Cara, isso foi uma coisa muito bacana, porque a essência do Superman, ele tá nessa pessoa que é inspiradora, né, e não essa pessoa que ela acaba sendo ameaçadora. Tanto que no ano 2 acontece uma coisa bem bacana que tem relação com essa mudança do Superman sendo aquele cara bonzinho, aquele bom esconteiro, com o Superman que já tá sendo mais ditador e que tá sendo duro, né? Tá sendo aquele Superman sombrio. E coisas que acontecem aqui também, né? É com relação à pílula que deixa com qualquer pessoa com a força
do Superman. Tanto que, né, a própria Arlequina, ela acaba pegando essa pílula no momento em que ela está confrontando o Lobo, né, e outras pessoas acabam tomando a pílula, o próprio Alfred toma, né, porque também, isso não vai ser o spoiler, né, porque até uma cena que viraliza, né, dentro de grupos de quadrinhos no Facebook, no Instagram, em que o Superman ele quebra as costas do Batman e o Alfred ele desce o cacete no Superman, né, e o Alfred fez isso porque ele estava com a pílula do Superman. Então assim, já começa o início, o Superman já começa a fazer um exército, né, com pessoas, e ele acaba sempre dando essas pílulas para essas pessoas. E galera, assim, a gente tem muitas emoções aqui nesse ano 1, a gente tem a morte de outros dois heróis que, assim, é muito triste a morte de um deles, né, especificamente, porque é um dos heróis que eu mais gosto também. Não vou dar spoiler para vocês, mas esse ano 1 aqui do Injustice, ele é simplesmente sensacional. Com certeza, assim, entre todos esses 5 anos, né, que tem, o primeiro é o melhor de todos, porque ele traz uma história que te emociona, tanto pro lado positivo, né, é emocionante você ver o Superman conversando com o Batman com relação à gravidez da Lois, é frustrante você ver a morte da Lois, de outros heróis e da própria explosão de Metrópolis, e como eu disse, ele também traz várias discussões interessantes, e ele começa essa questão, né, que é muito discutida entre os anos, né, até aonde o Superman ele vai. Porque o Batman tem uma hora que ele até entra nessa discussão, né, o Superman ele fala uma vida para salvar milhões, e o Batman ainda diz, mas esse é sempre o primeiro passo, sempre começa com uma vida. Então, cara, é um quadrinho sensacional. Eu acredito que atualmente ele tá esgotado, né, mas eu tenho aqui as edições em capa cartão e eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, né, caso você se interesse, né, do ano 1 ao ano 4, tá? Então caso você se interesse, eu vou deixar o link aqui, ou qualquer coisa me chama no direct lá do Instagram, que aí a gente pode negociar, beleza? Então galera, é isso, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam mais uma vez de deixar seu like, de comentar e de se inscrever, beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco volto com outro vídeo. Fui!